Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Os Munhecas, o maior, o melhor e o mais divertido mesacast de economia do Brasil e do mundo. Hoje a gente está aqui para cumprir a nossa missão de sempre, pegar todo aquele economês chato, aqueles jargões de quem usa colete na Faria Lima e traduzir para nossa realidade. Sabe aquele dia que você vai na padaria ou na feira, pede um lanche e, do nada, toma um susto com o preço? Pois é. E se eu te disser que a culpa por esse lanche salgado pode estar a milhares de quilômetros daqui? Segura aí que a gente te explica. Bora dar uma olhada rápida no nosso cardápio de hoje. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o efeito dominó global. Depois, a tempestade do petróleo. Em terceiro, o retorno da inflação. O quarto ponto é entender que bicho é esse de super quarta. E por último, e mais importante, o impacto no bolso do brasileiro. A ideia é ligar os pontos do mapa global direto com a sua carteira, sem enrolação. Ponto número 1. O efeito dominó global, conectando o mundo aos mercados locais. Para a gente entender a loucura da economia de hoje, tem que olhar para o mapa mundi. O que acontece lá do outro lado do oceano, uma treta política de chefes de Estado não fica só por lá. O negócio cruza o oceano e bate aqui na nossa porta. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como uma crise no Golfo afeta o preço do frete do caminhão que entrega as coisas aqui no Brasil? Parece loucura dar um salto desses, né? Mas entender essa reação em cadeia é o grande segredo para sacar por que o custo de vida muda da noite por dia. A engrenagem funciona em 4 passos bem simples. Primeiro, sai do noticiário que os Emirados Árabes Unidos saíram da OPEP. Segundo, o mercado entra em pânico porque o mercado odeia a incerteza e o preço global do petróleo dispara. Terceiro passo, esse aumento chega voando nas bombas de gasolina aqui no Brasil, fazendo o combustível e o frete ficarem o olho da cara. E o passo 4. Bom, como quase tudo no nosso país anda de caminhão, esse frete caro faz a comida chegar no supermercado custando uma fortuna. É geopolítica pura, virando o arroz e feijão mais caros da sua vida. E isso já puxa a gente para o nosso segundo ponto, a tempestade do petróleo. É aqui que entra a geopolítica e os preços de energia. Para entender a raiz do problema, a gente tem que falar do cartel da OPEP, que é a galera que exporta petróleo. Imagina que ele trabalha em grupo da faculdade. A turma se junta, combina quem faz o quê e o trabalho flui bonitinho. A OPEP é isso, mas com países decidindo quanto petróleo vão produzir para tentar controlar o preço mundial. Só que quando um aluno-chave decide abandonar o grupo, no caso os Emirados Árabes, vira uma bagunça total. Ninguém mais sabe direito quem vai produzir o quê, a disciplina some e o preço do petróleo vira uma montanha-russa maluca para o consumidor. Tem uma citação dos relatórios de mercado que resume perfeitamente a treta. O noticiário consolida a leitura de que a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP reduz a coesão do cartel e aumenta a incerteza sobre a oferta. Traduzindo isso para a gente, o verdadeiro choque não é só se vai faltar petróleo amanhã, mas é o risco geopolítico, é não saber se os navios vão passar tranquilamente. É esse clima de suspense no ar que deixa todo mundo no mercado global com os nervos à flor da pele. E com todo mundo tenso, caímos no nosso terceiro ponto, o retorno da inflação. O nosso velho vilão mostrando os dentes de novo. A conta desse caos lá de fora chega aqui dentro rapidinho, 0,89%. Essa é a prévia da inflação para o mês, o nosso IPCA 15. Você bate o olho e pensa, 0, alguma coisa, tá tranquilo. Que nada, meu amigo, não se engane com um número baixo. Isso não é só estatística chata, isso é o seu poder de compra evaporando no caixa de supermercado. É a nota de R$ 100 na sua carteira virando troco de padaria na cara dura. E o negócio fica mais feio quando a gente olha para o acumulado do ano. Bate nos 4,37% nos últimos 12 meses. Por que isso é um problemaço? Porque amarra completamente as mãos do Banco Central. Com a inflação dando essa subidinha, os caras ficam com receio e perdem o espaço para conseguir cortar os nossos juros de boa. E sabe quem está puxando essa carroça da inflação para cima? Exatamente, alimentos e combustíveis. Sabe aquele clássico pastelzinho de carne na feira? Pensa com a gente. A farinha do pastel sofre com um frete mais caro, o gás de botijão da barraca subiu por causa do petróleo lá no Oriente Médio e o óleo de fritar sobe junto com a energia. Se a base de toda a produção do feirante fica mais cara, não tem mágica, o preço do pastel vai ter que subir. Bora pro quarto ponto? O que é super quarta? É a hora que os chefões da economia reagem. Com os preços subindo, chega o dia de resolver o pepino. A super quarta é o seguinte, é aquele dia em que cai no mesmo calendário a decisão do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, e do nosso Copom aqui no Brasil. Os dois anunciam ao mesmo tempo o que vão fazer com as taxas de juros.
Nas semanas antes desse evento, o mercado financeiro parece final de campeonato. A galera fica no modo de espera, roendo unha e tentando adivinhar cada respiro que esses caras vão dar para saber o futuro. É meio que um cabo de guerra. Lá nos Estados Unidos, o Fed está de olho nos choques de energia e quer manter os juros deles altos por mais tempo para segurar as pontas. Aqui no Brasil, o Copom tenta ser cauteloso e evitar cortar os juros muito rápido porque a nossa inflação está subindo. O problema é que a grana não perdoa. Se os juros lá nos Estados Unidos ficam altos, os investidores pegam dinheiro e levam para lá. Resultado, o dólar dispara e dá um esmagamento no Brasil, deixando quase zero espaço para a gente baixar os juros por aqui. Tirando a gravata e o economês das rodinhas da Faria Lima, as fofocas no mercado hoje são 3. Primeira, a galera acha que o Copom pode até dar um cortezinho nos juros, mas vai avisar que a mamata acabou e pedir cautela. Segunda, o Fed americano não muda as taxas agora, mas faz cara de mal e fala duro sobre a energia. E a terceira, que é a mais tensa, que a OPEP realmente perdeu o controle do volante e o preço do petróleo vai continuar nessa montanha-russa maluca. E chegamos à nossa quinta sessão, que é a que realmente interessa: o impacto no bolso do brasileiro. É o choque de realidade. Como toda essa teoria desce para sua conta bancária no final do mês? São 3 pancadas bem diretas. Primeiro, a gasolina e o diesel sobem e pesam na hora de encher o tanque. Segundo, os juros do cartão de crédito e dos empréstimos continuam nas alturas. É como se a fatura do cartão fosse uma âncora de navio te puxando para o fundo do oceano. E terceiro, com o dólar parecendo um ioiô, esquece tentar comprar aquele celular importado ou fazer aquela viagem para fora porque fica com preço proibitivo. E saca só o cronograma do aperto. Em questão de semanas, a porrada já vem rápida no frete e na prateleira do mercado. Em coisa de 30 a 90 dias, quem estava sonhando em financiar um carro percebe que as parcelas não cabem mais no salário. E no longo prazo, as empresas seguram as contratações e a economia inteira pisa no freio. É a ironia cruel do sistema. A crise do petróleo estoura hoje, mas os juros a gente fica pagando por vários e vários meses. Para fechar, a gente deixa essa reflexão. Se uma única decisão política lá do outro lado do mundo, no Golfo, faz a conta do seu supermercado saltar, o quão preparados nós estamos para absorver a queda do próximo dominó global? Tá tudo conectado, galera, e a nossa economia sente cada tremida nessa teia. Fica aí a pulga atrás da orelha para vocês pensarem. Muito obrigada a todo mundo pela companhia. Valeu demais por escutarem mais um episódio de Os Munhecas e até a próxima.